Oi, pessoas, tudo bem? Nessa nossa aula, vou disponibilizar aqui para vocês uma pequena discussão sobre reino planta. A gente inicia fazendo uma comparação entre os grupos e eu sugiro que quando vocês forem começar a trabalhar essa parte, façam um esquema do cladograma, seja numa folha de ofício, numa folha de caderno, deitada, que vocês tenham um pouco mais de espaço, porque nesse cladograma vocês vão conseguir colocar ali as informações necessárias para o Enem de vocês, tá bem? Bom, então, quando a gente fala de reino planta, nós estamos nos referindo a todos os grupos de plantas. Então, nós estamos nos referindo àquele grupo que, deixa eu pegar meu ponteiro, aquele grupo que os pesquisadores, os especialistas acreditam que se originaram de um ancestral semelhante, bem aparentado com as algas verdes, mas como é que a gente faz mesmo aquela análise de cladograma, né? Um cladograma ele mostra para a gente um parentesco evolutivo, um parentesco genético em relação ao tempo. Então, observem que todos esses grupos, todos os filos, as divisões que nós temos aqui dentro das plantas, elas surgem de um mesmo ponto, ou seja, elas têm o mesmo ancestral comum. Esse ancestral comum, no seu processo evolutivo, deu origem ali às algas verdes, aos grupos de algas que nós temos uh, descritos dentro do reino protista. Esses indivíduos que deram origem ao grupo das algas verdes, né, ao grupo das algas ali dentro do reino protista, eles seguem o seu processo evolutivo. E neste processo evolutivo, nós temos o desenvolvimento de duas características que são essenciais e que são aquelas características que vão diferir o reino planta das algas propriamente ditas, tá? Quais são essas características? Primeiro, é o fato de as estruturas produtoras de gameta nas plantas e nas algas, a estrutura produtora de gameta nós chamamos de gametângios. É como se fossem nossos ovários e testículos. É o lugar onde o gameta ele é produzido. Nas plantas, esse gametângio ele é envolto, ele é revestido por uma camada de células estéreis. Com qual intuito? Bom, se nós temos uma camada de células estéreis revestindo esses gametângios, eles são mais protegidos. Isso garante que, caso essas células elas venham a sofrer algum dano, em decorrência, né, dessa função que elas têm de proteção, como elas não originam gameta, esse dano não seria passado adiante, certo? E a outra característica que nós temos é o fato de a fecundação nas algas, ela acontece na água. Então, uma alga libera o seu gameta, a outra alga libera o outro gameta, a fecundação acontece na água, o embrião se desenvolve na água. De forma que ele fica muito suscetível, muito vulnerável a condições, alterações ambientais. Nas plantas, no reino planta, o processo de fecundação acontece na estrutura reprodutiva feminina. Acontece no gametângio feminino. E o embrião formado, num primeiro momento ali, ele vai se desenvolver dentro, envolto, protegido pela estrutura reprodutiva feminina. Beleza? A esta característica de reter o embrião nos estágios iniciais de desenvolvimento, nós dizemos, portanto, que as plantas elas são embriófitas. Então, o que significa dizer que uma planta é embriófita? Aliás, todas as plantas são embriófitas. Mas isso está relacionado a quê? Está relacionado à capacidade que elas têm de reter o embrião nos estágios iniciais ali de desenvolvimento, lá no gametângio feminino. Beleza? Então, essas daqui são duas características que surgem ao longo do processo evolutivo que estarão presentes em todos os grupos de plantas, em todas as divisões, dentro de todo o reino planta, mas que não estão presentes dentro do grupo das algas, dentro dos protistas.
Belezinha? Primeiro grupo que nós temos são as briófitas, seguidas pelas pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Briófitas que correspondem àqueles musgos, aquelas plantas de pequeno porte, que formam como se fosse um tapetinho fofinho, beleza? As pteridófitas que correspondem lá às samambaias, avencas, samambaia sul. As gimnospermas que correspondem aos pinheiros, araucárias. E as angiospermas, as plantas que têm as flores mais compostas, as flores mais completas, mais diversificadas. Tipo, uma laranjeira, um pé de maracujá, goiaba, enfim, beleza? Então, eu quero que vocês tenham essas imagens na cabeça de vocês. Quando nós falamos de briófitas e pteridófitas, esses dois grupos aqui, das briófitinhas, que estão representadas aqui em cima, e das pteridófitas, esses dois indivíduos, eles não possuem estruturas visíveis de reprodução. E por isso elas são classificadas comumente como criptógamas. O que significa dizer que uma planta é criptógama? Ela não possui estrutura visível de reprodução. Ponto. Tá? Quem são as criptógamas? Briófitas e pteridófitas. Não apresentam estruturas visíveis de reprodução. Plus, qual é o oposto disso? O oposto disso são as plantas que possuem estruturas visíveis de reprodução, que são as gimnospermas e as angiospermas. Gimno e angiospermas são classificadas como fanerógamas. O que significa ser uma planta fanerógama? Uma fanerógama possui estruturas visíveis de reprodução, beleza? Nós vamos iniciar pelas criptógamas, ou seja, por aquelas que não têm as estruturas visíveis. E dentre estas, começaremos pelas briófitas, cujo principal representante é o musgo, beleza? Quais são as principais características que vocês precisam ter em mente em relação às briófitas? Primeira coisa, elas são avasculares. O que isso significa? Significa que elas não têm vasos condutores de seiva. Igual a gente tem lá, tipo os nossos vasos sanguíneos para conduzir nosso sangue, a maioria das plantas possuem vasos dentro dos quais são conduzidos seiva bruta e seiva elaborada. Seiva bruta, água e sais minerais. Seiva elaborada é aquela seiva resultante da fotossíntese, que está cheia de matéria orgânica, beleza? Em geral, essas substâncias elas são produzidas dentro de vasos, de tubinhos específicos. Mas essas plantas não têm. E isso faz com que o transporte de nutrientes nesses indivíduos seja bem limitado. E ele vai se dar, basicamente, por processos de osmose e de difusão, de uma célula para outra. Então, os nutrientes nessas plantas, eles vão sendo passados de célula a célula. Tranquilos? E justamente em decorrência desse processo ser, de certa forma, limitado, isso acaba comprometendo o porte dessas plantas, obrigando, fazendo com que essas plantas tenham um pequeno porte. A gente não consegue ter esse transporte otimizado numa distância muito longa, né? Então, se essas plantas fossem, não seria possível essas plantas serem muito altas, porque os nutrientes, tipo, eles acabariam no meio do caminho. Então, isso faz com que as briófitas elas sejam de pequeno porte, beleza? Então, elas serem avasculares, faz com que o transporte de nutrientes aconteça por osmose e difusão, faz com que elas sejam de pequeno porte, faz com que elas não tenham órgãos verdadeiros. O que a gente chama de órgãos verdadeiros? Raiz, caule e folhas verdadeiras. Só chamamos de raiz, caule e folha as estruturas morfológicas, as estruturas das plantas que têm vaso condutor. Se não tem vaso condutor, não é raiz, caule e folha. É isoide, cauloide e filoide. Beleza? Além disso, esses exemplares de plantas, eles são comumente encontrados em locais úmidos e sombreados. Por quê? Esses indivíduos, eles têm uma cutícula muito fina. O que é cutícula? Na superfície da folha das plantas,
existe uma camada de uma substância cerosa, de um cerídeo. E essa substância, ela tem como principal função diminuir a perda excessiva de água para o ambiente. Se eu estou dizendo que estas briófitas, elas têm uma cutícula muito fina, elas não conseguem evitar a perda de água de uma forma muito significativa. De maneira que, se elas ficarem expostas ao sol ou a ambientes muito secos, elas desidratam com muita facilidade. Beleza? Além disso, elas dependem da água ali no seu estado líquido, digamos assim, estarem na presença de água para que elas possam fazer seu processo reprodutivo, para que elas possam reproduzir. Por quê? Porque o gameta masculino nessas plantas é um gameta flagelado, é tipo um espermatozoide, só que com 2 flagelinhos. De forma que, para eles irem da estrutura reprodutiva masculina em direção à estrutura reprodutiva feminina, precisa de água para ele nadar. Belezinha? As pteridófitas, elas, diferente das briófitas, olha o que surge aqui, continuando o nosso processo evolutivo. Ó, temos as briófitas, que são embriófitas, que têm os gametândios revestidos, e o processo evolutivo ele continua. Nesse meio do caminho, a gente tem o surgimento de novas características. Um principal que surge aqui, vasos condutores de seiva. As pteridófitas, elas são as primeiras traqueófitas, são as primeiras plantas vasculares, beleza? São as primeiras a apresentarem vasos condutores de seiva. Isso permite que elas tenham maior porte, então elas têm um tamanho muito maior quando comparado com as briófitas. Elas já vão ter raiz, caule e folhas verdadeiros, beleza? A cutícula dessas plantas, ela é um pouco mais espessa, ela é um pouco mais grossa. Isso faz com que elas não precisem agora ficar restritas a ambientes úmidos e sombreados. Elas podem ocupar o ambiente terrestre de uma forma mais significativa, de uma forma mais intensa. Beleza? Mas elas ainda dependem diretamente da água para reproduzir, porque o gameta masculino ele ainda é flagelado. Tranquilos? As gimnospermas corresponde lá àquele primeiro grupo de fanerógamas que a gente discutiu. As fanerógamas, como eu disse, são aquelas plantas que têm as estruturas reprodutivas visíveis. Temos 2 fanerógamas, gimnospermas e angiospermas. As gimnospermas correspondem comumente aos pinheiros, às araucárias e afins, beleza? Aqui a gente tem as estruturas reprodutivas feminina, que é aquela pinha marrom seca, e aqui a gente tem a estrutura reprodutiva masculina, que é muito menorzinha, tá? Observem o que surge aqui no meio do caminho. Aqui, no processo evolutivo de pteridófitas em direção às gimnospermas, a gente tem mais uma característica surgindo. Poderia até ter 2. Acrescentem aí no cladograma de vocês. A segunda característica aqui, ó, seria o grão de pólen, tá? É uma aquisição evolutiva muito importante, juntamente com as sementes. Essas plantas, elas vão ser embriófitas, elas vão ter os gametândios revestidos, elas vão ter vasos condutores de seiva. Observe que todas as características que vêm antes, elas vão possuir, óbvio, né? Se o tempo está passando aqui neste sentido, o que surgiu antes, elas vão ter. Agora, uma característica que surge depois de o grupo já ter se diferenciado, não vai surgir nele, entendem? Então, todas as plantas que surgirem a partir daqui terão vasos condutores de seiva, menos briófitas. Por quê? Porque briófita surgiu antes. Vasos condutores de seiva, ó, foram surgir depois, ela já existia, tá? Quais são as vantagens que as sementes e o surgimento do grão de pólen, quais são as vantagens que essas 2 aquisições evolutivas trazem para esse grupo? Primeira coisa,
o grão de pólen torna essas plantas independentes da água para a reprodução. A gente pode classificar o grão de pólen como se ele fosse o gameta masculino imaturo, de forma que ele não é o gameta masculino. Dentro dele há uma célula, que é chamada de célula germinativa, que vai dar origem ao gameta masculino. Beleza? Mas observem que, neste caso, principalmente, o grão de pólen ele é transportado pelo vento. Síndrome de dispersão anemófila, anemofilia pelo vento. Vou até botar aqui numa caixita de texto para nós. Então, a dispersão desse grão de pólen... Aliás, vou nem botar caixa de texto. A dispersão do grão de pólen neste grupo aqui, ele se dá basicamente pelo vento. Como assim pelo vento? Pelo vento mesmo. Bate o vento, o vento bate aqui nessas estruturas reprodutivas masculinas, que estão lotadas de grãos de pólen. Quando o vento bate, esses grãos de pólen, eles vão planando ali no ar. Eles vão, tipo, não é boiando, né? Mas eles ficam ali em suspensão, até alcançar a estrutura feminina de reprodução. Beleza? E o que vai garantir que o gameta masculino chegue de fato até o gameta feminino aqui é no grão de pólen, além da célula que dá origem ao gameta masculino, também há uma célula que dá origem ao tubo polínico. Então, mesmo que vou pegar minha garrafita aqui de exemplo. Vamos supor que o meu grão de pólen caiu aqui e o meu gameta feminino esteja aqui. Como que do grão de pólen, o meu gameta masculino vai sair do grão de pólen e chegar até o feminino? Através do tubo polínico. Então, o grão de pólen vai emitir um prolongamento, emite uma projeção, levando o gameta masculino até o feminino. Beleza? Havendo assim a fecundação. A síndrome de dispersão de grão de pólen, majoritária nas gimnospermas, é por anemofilia, é pelo vento. Por quê? Porque essa estrutura reprodutiva não tem atrativo para agentes polinizadores. O que é um atrativo para um agente polinizador? Quem é agente polinizador? Agentes polinizadores são abelhas, borboletas, morcegos, beija-flores. E quais são os atrativos? Esses animais eles são atraídos pelo quê? Esses animais eles são atraídos por cor, por odor, por nectário, por muito grão de pólen. Olha esse próximo marrom sem graça, não tem nada para atrair esses indivíduos. Mas mesmo não tendo a capacidade de atrair agentes polinizadores, eles precisam fazer a dispersão do grão de pólen. Como ela é feita, então? Pelo vento. Majoritariamente pelo vento. Beleza? Após o processo de fecundação, é originada a semente. A semente, pessoas, que tem uma função muito importante, porque dentro da semente está o embrião. E dentro desta semente, além do embrião, está uma substância nutritiva. E esta semente, ela tem uma casquinha, ela tem um revestimento, certo? Então, esta semente, ela tem como função básica proteger, nutrir esse embrião. Então, na hora que esse embrião vai germinar para originar uma nova planta, ele se nutre dos componentes que estão ali dentro dessa semente. Então, ela protege e nutre o embrião, além dela favorecer a dispersão desse embrião, a dispersão dessa planta. Porque, por exemplo, no hemisfério norte, em florestas temperadas, que a gente tem muitas gimnospermas, é extremamente comum esquilos, pequenos roedores, eles pegam essas sementes e eles enterram essas sementes com o intuito de guardar comida, de armazenar comida. Só que eles não lembram de todas as sementes que eles enterraram. E isso favorece ali a dispersão desse vegetal.
Dispersão essa que só é possível porque eles formam sementes, beleza? Então, são duas aquisições evolutivas essenciais neste grupo. E de gimnospermas para angiospermas, a gente tem o surgimento das flores com todas aquelas estruturas florais e o surgimento dos frutos, beleza? Observem que esses dois grupos das nossas fanerógamas, que são as plantas que têm as estruturas reprodutivas visíveis, corresponde também aos dois grupos que vai apresentar semente. E por essa razão, gimnospermas e angiospermas podem ser classificadas como espermatófitas, justamente porque elas produzem sementes. Beleza? Bom, dentro das angios... Ai, gente, eu adoro essa foto. Adoro bundinha de abelha. São coisas fofas, né? Bundinha de abelha e bundinha de hamster. Parece que essa abelha ela tomou tanto néctar que ela tá desmaiada dentro da florzinha, assim, tá entregue ao mundo. As angiospermas, que vão apresentar ali todas essas estruturas florais, com pétalas, sépalas, tudo bonitinho, cheirosinho, colorido ou fedorento, dependendo da estratégia dessa flor, né? Elas são independentes da água para a reprodução também, porque o grão de pólen surgiu aqui, ó. Então, elas já têm grão de pólen, elas são independentes da água para a reprodução, beleza? Elas têm sementes, porque a semente também surge aqui, o que favorece na proteção, nutrição e dispersão desse embrião. E esses indivíduos, eles já têm as flores completas, eles já têm todas as estruturas florais. E apresentar todas as estruturas florais é essencial para atrair agentes polinizadores, agentes que vão fazer a dispersão do grão de pólen. Então, quais são as estratégias que a flor tem para atrair esses agentes polinizadores? Isso só é possível porque essas flores têm todas as estruturas florais. Além disso, essas flores elas desenvolvem uma estrutura chamada de ovário. Os ovários das flores, lá na estrutura reprodutiva feminina de uma flor, após a fecundação, este ovário dá origem ao fruto. E para que serve um fruto numa planta? Os frutos, eles sempre envolvem, eles sempre revestem as sementes, independente do tipo de fruto. Ele sempre envolve, ele sempre reveste uma semente. De forma geral, os frutos eles vão proteger a semente e favorecer a dispersão dessa semente. Beleza? Então, pensa, por exemplo, no mamão. A sementinha está dentro do mamão. Quando as sementes elas estão prontas, o mamão amadurece. E isso atrai agora agentes dispersores de sementes. Então, você vai ter lá um passarinho que, atraído pelo fruto, vai comer o mamão, acaba ingerindo essa semente e quando ele defeca, ele libera essa semente em outro local, beleza? Então, em se tratando de angiospermas, a gente tem duas situações importantes. Nós temos ali agentes dispersores de grãos de pólen, as síndromes de polinização, beleza? E a gente tem os agentes dispersores de semente, tudo bem? Pensando aqui nas síndromes de polinização, nos tipos de polinização, nós vamos ter anemofilia, pode estar presente ainda nas angiospermas. A gente tem entomofilia, que é aquela dispersão do grão de pólen feita por insetos. Nós temos esqueci a palavra, ornitofilia, que é feita por aves. Nós temos a quiropterofilia, que é feita por morcegos. Tá? Terminou com filia, é síndrome de dispersão de grãos de pólen. Terminou com coria, é dispersão de semente. Então, quando eu falo hidrocoria, é a dispersão da semente pela água. Anemocoria
é a dispersão da semente por animais, beleza? Então, atenção a isso. E aí, novamente, o fruto, ele é muito importante para auxiliar na dispersão dessa semente. Eu vi esse desenho assim, ó, eu achei ele ótimo, que exemplifica justamente isso. Você tem uma árvore, caiu o fruto lá dessa árvore. Qual a vantagem desse fruto? Esse fruto atrai alguém que come esse fruto. E esse alguém, dentro da sua vida cotidiana, quando ele se desloca, ele faz com que essas sementes elas se propaguem, elas cheguem mais longe. Tudo bem? Tranquilos? Queridos, eu vou encerrar essa aulita por aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês mandem para mim pelo chat. Vocês têm meu contato, vocês têm. Deixa eu parar minha apresentação aqui. Vocês têm meu contato, vocês têm. Conseguem fazer contato comigo pelo chat. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição. Tá bem? Beijos para vocês. Eu não sei como encerrar. Tchau!